Quando tudo parecia perdido. Quando impérios se erguiam com arrogância contra o povo de Deus. Bastou uma única noite para que o braço do Senhor fizesse justiça. Hoje, você vai conhecer a história de como Deus respondeu à afronta dos homens com poder, amor e soberania. Prepare-se para ver a mão de Deus em ação. Vamos mergulhar em momentos decisivos da história de Israel, uma jornada que revela a fidelidade de Deus em meio à arrogância dos impérios e à fraqueza dos homens. Se você ama estudos bíblicos profundos e quer nos apoiar para que mais conteúdos como este cheguem a muitos corações, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos juntos aprender e nos edificar na palavra? Então vamos começar. No cenário do Antigo Oriente Médio, o Império Assírio dominava com brutalidade as nações ao seu redor. Senaqueribe, seu rei poderoso, marchava agora contra Jerusalém, depois de ter conquistado cidades fortificadas de Judá e devastado reinos inteiros. O terror que o nome Assíria causava era tão grande que muitos se rendiam sem lutar. No entanto, a soberba dos assírios ultrapassou os limites humanos, e eles zombaram do próprio Deus de Israel. Rabsaque, o porta-voz de Senaqueribe, dirigiu palavras ousadas contra o Senhor diante dos muros de Jerusalém. Ele dizia: "E não confiem em seu Deus para vos livrar, pois nenhum Deus de nenhuma nação conseguiu salvar seus povos das mãos do rei da Assíria." Essa afronta pública não era apenas contra Judá, era um desafio direto ao Deus vivo. E na história bíblica, aprendemos que Deus jamais permite que seu nome seja zombado sem resposta. Diante dessa ameaça imensa, Ezequias, rei de Judá, não confiou em alianças políticas ou no poder militar. Ele fez algo extraordinário, correu para o templo e se prostrou diante de Deus. Rasgou suas vestes em sinal de humilhação, cobriu-se de pano de saco e, em profunda angústia, clamou pela intervenção divina. Deus, que vê os corações quebrantados, respondeu imediatamente através do profeta Isaías. A mensagem era clara: e não temas. Eu defenderei esta cidade. E o impossível aconteceu, e naquela noite, um único anjo enviado por Deus destruiu 185.000 soldados assírios no acampamento inimigo. Quando o amanhecer chegou, o exército arrogante jazia morto, e Jerusalém permanecia intacta. A grande lição: Deus ouve os clamores sinceros e defende a honra do seu nome. Nenhum inimigo, por maior que pareça, é páreo para o poder do Altíssimo. A história de Judá e Israel tem suas raízes em uma divisão dolorosa. Após a morte do rei Salomão, o povo de Israel, cansado dos altos impostos e do jugo pesado, pediu a Roboão, filho de Salomão, que aliviasse a carga. Mas Roboão, insensato, preferiu seguir o conselho dos jovens da corte em vez dos anciãos, e respondeu ao povo com dureza. O resultado foi desastroso: 10 tribos se rebelaram, formando o reino do norte, com capital em Samaria. Apenas Judá e Benjamim permaneceram leais, formando o reino do sul, com sede em Jerusalém. Essa divisão fragmentou a força espiritual e militar do povo de Deus, deixando ambos os reinos mais vulneráveis às influências pagãs e às ameaças externas. O enfraquecimento político trouxe não apenas vulnerabilidade militar, mas também um declínio espiritual severo. Tanto Israel quanto Judá começaram a se afastar do verdadeiro culto a Deus. Entrelaçaram suas práticas religiosas com idolatria, alianças com nações pagãs e desprezo pela lei divina. A alternância entre breves períodos de arrependimento e longas eras de rebeldia marcou a história desses povos. Como profetizado, a desobediência traria consequências inevitáveis, cativeiro e destruição. Essa realidade reforça uma verdade atemporal: a divisão interna e o afastamento de Deus sempre enfraquecem o seu povo. O reinado de Uzias, também chamado Azarias, marca um período de grande prosperidade para Judá. Uzias começou a reinar ainda muito jovem e, durante boa parte de seu governo, buscou ao Senhor com sinceridade, orientado pelo profeta Zacarias. Sob sua liderança, Judá prosperou economicamente, militarmente e tecnologicamente. Fortaleceu Jerusalém com torres de defesa, reorganizou o exército com novos equipamentos, e seus feitos se espalharam até o Egito. Porém, a prosperidade acabou revelando um perigo oculto: o orgulho. Sentindo-se poderoso, Uzias ultrapassou os limites estabelecidos por Deus e invadiu o templo para queimar incenso, função exclusiva dos sacerdotes. Apesar de advertido, persistiu no erro e,
como resultado, foi ferido por Deus com lepra, permanecendo leproso até o fim da vida. Sua história é um alerta claro: o sucesso sem humildade se torna ruína. A bênção de Deus nunca deve ser usada como justificativa para transgredir seus mandamentos. É neste cenário turbulento, de glórias humanas e decadência espiritual, que surge Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia. O profeta viveu e exerceu seu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías presenciou o contraste entre momentos de aparente prosperidade e um profundo declínio moral e espiritual do povo. Ele denuncia abertamente a corrupção dos líderes, a injustiça social e a falsidade religiosa que contaminavam Judá. O culto a Deus havia se tornado apenas uma formalidade, vazio de sinceridade. Contudo, em meio a tanta escuridão, Isaías traz também mensagens de esperança. Ele fala de um tempo em que Deus restauraria seu povo e enviaria o Messias, o servo sofredor que traria salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. Isaías nos ensina que a verdadeira esperança nasce não da força humana, mas da fidelidade de Deus. O chamado de Isaías é descrito de maneira impactante no capítulo 6 de seu livro. Em uma visão grandiosa, Isaías vê o próprio Senhor assentado num trono alto e sublime, cercado de serafins que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Diante da santidade absoluta de Deus, Isaías se sente arruinado, reconhecendo sua própria impureza e a impureza do povo. Mas um dos serafins voa até ele, toca seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, e declara: A tua culpa foi retirada, e o teu pecado perdoado. Então, ouve a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías responde prontamente: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa passagem é poderosa porque revela que ninguém é capaz de servir a Deus por mérito próprio, mas sim pela graça e purificação que vem dele. A história do chamado de Isaías nos convida a refletir sobre nossa própria disposição diante de Deus. Será que, ao ouvirmos a voz do Senhor, também estamos prontos para dizer: Eis-me aqui? Ou temos permitido que a rotina, o pecado ou o medo nos tornem surdos ao chamado divino? Isaías não foi chamado porque era perfeito, se ele foi chamado porque se colocou à disposição, mesmo sentindo-se indigno. E Deus capacitou aquele que se apresentou. Hoje, o mundo também precisa de pessoas que se levantem para proclamar a verdade, para viver com integridade e ser luz em meio às trevas. A missão de Isaías continua viva através de todos aqueles que dizem: Senhor, usa-me para a tua glória. Queridos irmãos, essa história nos ensina que a soberania de Deus não falha. Mesmo diante do orgulho dos reis, da fragilidade dos homens e das ameaças mais terríveis, o plano de Deus permanece firme. Que hoje também possamos confiar no Senhor, sabendo que Ele luta por nós em cada batalha. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, comente aqui o que mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia e Fé e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Que a paz e a graça do nosso Senhor estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.